Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindos ao canal Entenda-me como muçulmana. Eu sou Yumna Bak. Hoje vou falar de um tema que, pronto, né? Todo mundo já conhece, sobre a ressurreição, ajuste de contas. É importante nós recordarmos que Allah é justo. E se Ele é justo, isso quer dizer que haverá um ajuste de contas, porque chegará a fase em que Ele fará a sua justiça. Muitas das vezes nós questionamos, fulano de tal fez mal, fulano de tal fez mal, mas não vemos, por exemplo, essa pessoa, né, a dar-se mal e não sei o que, acontecer alguma coisa na vida desta pessoa. E pronto, até pode vir a morrer assim, sem nós vermos, claro, né? Às vezes até a pessoa passa mal, paga, mas nós não vemos. Porque nós queremos às vezes que a pessoa pague pela mesma moeda, passe pela mesma coisa, mas se calhar passando pela mesma moeda, né? Pagando pela mesma moeda, desculpa, a pessoa não sentiria a mesma dor que tu sentiste, mas passando numa certa coisa que para ele é o mais sensível, é mais importante, talvez ele estaria a pagar, talvez, né? Na mesma dor, só que não com a mesma moeda. Mas ok, não é por aí onde eu quero chegar. Eu quero dizer que no dia da ressurreição, que os muçulmanos, né, em árabe é Qiyamat, que é dia do ajuste de contas, Yawmul Qiyamah, dia de ajuste de contas, dia da ressurreição, dia em que todos nós seremos ressuscitados. Porque sim, o Islã acredita na ressurreição, em que todo aquele que morreu será ressuscitado, será feito de carne e osso. Eis a razão, né? Que muitas pessoas até perguntam, mas é possível, né? Aquele que foi cremado, aquele que morreu e virou pó embaixo da terra, não sei o quê, né? Como é que vai pagar no inferno? Há dias eu estava a ver um comentário no Facebook, né? De pronto, foi numa página, se não estiver em erro, em que uma mulher disse, né? Mas como é que um corpo que vai virar pó ou vai decompor-se, né? Vai queimar no inferno? Eu só fiz uma questão, eu disse, um Deus que foi capaz de criar céus e terras, que deu vida e tira a vida, não será capaz, não terá poder suficiente para restaurar um corpo, isto é, fazer com que o corpo tome vida, até tudo que está, sei lá como, né, decomposto ou espalhado por aí, volte para o seu corpo original, forma original. Pronto, não entramos em debate nem nada, apesar de que ela não gostou até de eu ter questionado, mas era mais para reflexão, né? Então, mesmo aqueles que cremam e não sei o quê, quando chegar no dia do Qiyamah, Allah irá restaurar esta pessoa, mesmo que ele esteja dividido em átomos. Quando digo em átomos, é porque uma pessoa que é cremada vira pó, né? Então, e é espalhado no mar. Não sei qual é o objetivo de algumas pessoas decidirem, quererem ser cremados mesmo depois de mortos, pensando que talvez escaparam de alguma coisa, mas não, Allah é detentor de todo o poder absoluto. Nós temos que ter isto em mente, que Allah tem poder sobre todas as coisas. É só nós olharmos para o mundo em si, como é que ele é formado, como é que ele pronto, se suporta, né? Estamos todos suspensos diante do sol ali, que poderia talvez até mover-se, a lua de repente desaparecer, existem cometas a andarem de um lado para o outro, muitas vezes nunca chegam à Terra ao ponto de nos atingir e fazer mal. É porque existe alguém que está a controlar, alguém com um certo poder, que está atento a tudo que está a acontecer e sabe, ele faz tudo acontecer, ele é que faz tudo acontecer. Então, por que no dia de Qiyamah este mesmo ser não seria capaz de ressuscitar o ser humano? Temos que olhar por este ponto. E por que seremos então ressuscitados? Bom, todos nós, conforme eu tenho estado aqui a dizer em alguns vídeos, que inshallah também vou falar num outro vídeo, todos nós fomos criados com o propósito somente de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, né? E ele no dia de Qiyamah, no dia da ressurreição, nós seremos questionados sobre isto, se nós cumprimos aquilo a qual nós fomos criados. Por isso que no dia de Qiyamah, no dia da ressurreição, quando fomos questionados, a primeira coisa que será perguntado é acerca da oração, e o salat, né?
E o salat é o que nos faz cumprir o nosso propósito. Quem faz salat, então esta pessoa está a cumprir aquele que é o propósito pelo qual foi criado. Orar, adorar Allah. Nós adoramos Allah através do salat. Adoramos Allah através de outras ações, mas a principal é o salat, na qual nós fazemos a prostração, colocamos a nossa testa no chão como forma de adoração, de redimirmos-nos diante dele, nos humilharmos diante dele, mostrando o quão pequenos nós somos, o quão grande ele é e merecedor de adoração. Percebe? Então, no dia do Qiyamah será questionado acerca deste propósito, se nós viemos e cumprimos aquele propósito pelo qual nós fomos criados. E depois, pronto, se esta questão estiver bem respondida e tudo mais, eu acredito, não só como acredito, como também vem nas escrituras, que o resto também estará tudo bem. Atenção, atenção, porque há pessoas que fazem orações, rezam, adoram Allah, mas são pessoas perversas, são pessoas maldosas, são pessoas sem coração e que vivem prejudicando aos outros. Logo, esta pessoa terá de pagar pelos pecados que cometeu aqui, que envolve as outras pessoas. Tem aqueles pecados que tem a ver com negligência que a pessoa tem para com Allah, com as obrigações, porque não adianta só fazer salat, mas também depois começar a falhar em muitos outros aspectos. Um deles que eu falo é a ruptura de laços familiares. Essa é uma das ações que Allah detesta e a pessoa gosta de fazer isto. Esta pessoa um dia pode vir a ir para o paraíso, mas antes terá de pagar por todos os outros erros que ele cometeu. Se injustiçou um ser humano aqui na Terra, esta pessoa vai pagar pela injustiça que fez a esta pessoa. Se esta pessoa não o tiver perdoado, ele vai ter que pagar. Mas se tiver perdoado, ele ainda pode escapar. São temas, são assuntos que podem gerar temas muito grandes que eu aqui estou a trazer de forma resumida, só para podermos entender a razão da ressurreição, do ajuste de contas, né? Então, não adianta só fazer ou adorar Allah, mas estar a falhar com as criaturas de Allah. Então, todo aquele que espera por justiça, talvez se não vê aqui na terra, verá lá no dia da ressurreição. Mas também existem pessoas que nem passarão por este ajuste de contas. Allah vai abrir o Jannat, a porta do Jannat para ele vai entrar pela porta que ele quiser, sem ser questionado nada, mas para isso é importante nós, como seres humanos, tentarmos o máximo nos aproximarmos e cumprirmos a religião conforme Allah manda, para que estejamos nesse grupo de pessoas que serão ressuscitadas, sim, mas que terão o privilégio de entrar no paraíso sem passarem pelo ajuste de contas. Por isso, há quem questiona, mas por que existe o inferno? Desculpa, por que existe o inferno? Por que existe o paraíso? Bom, o inferno é mais para isto, é para punir aqueles que fizeram tanto mal aqui na terra, para aqueles que não seguiram a Allah, para aqueles que não adoraram Allah, e também serve sim também como forma de, sabes, quando infelizmente nós os seres humanos, eu digo até às vezes que se não tiver nada que nos provoque temor, medo, né? Medo, nós agiríamos como animais na Terra. Não vou longe, vamos falar de psicopatas. Tem uma psicóloga, psiquiatra, né, que eu gosto muito, a doutora Ana Beatriz, que ela uma vez, que eu vejo assim, em podcast que ela faz, que ela participa ou que ela vai, ela até diz que o psicopata não é porque ele não tem noção das coisas, ele tem noção. Tanto é que, por exemplo, o pedófilo, né, ele não faz isso na rua. Ele tem que puxar a vítima para o privado, fazer ainda ameaça para não ser coisa, porque ele conhece as consequências das coisas. Que se ele não conhecesse, não tivesse noção das consequências das coisas, ele faria em ar livre, né? Como é que se diz? Muitos né? Eles geralmente não fazem em público, fazem escondidos e depois tentam esconder, né, tudo que tem a ver com o crime para não serem presos.
porque tem medo da consequência de ir preso. Por isso que eles não fazem as coisas abertamente. Então, o ser humano precisa temer alguma coisa. Infelizmente, o ser humano precisa temer alguma coisa. Muitos de nós talvez não rouba, não bate na rua, não, né, as pessoas simplesmente porque teme ir preso, teme que sua vida seja parada, porque vai preso e pode passar anos lá. Então, se tem medo até dessas pequenas coisinhas, o ser humano tem que temer algo maior. Tem que temer algo maior para não praticar obscenidades. Nós que sabemos, né, que existe o Shaitan. Shaitan é o diabo, Satanás, sei lá, Lúcifer, como que quer que seja, mas sabemos que temos os Shaitan, que são os Shaitanes, estamos a falar dos Satanás, né, que são criaturas que foram criadas para desviar o ser humano. Eles vão lutar para que nós, nos comportemos como animais irracionais. É isso que eu quero, é aí onde eu quero chegar, onde que fazemos e desfazemos sem medo, sem nada. Mas na existência desse existe um outro, que é do bem, mas que também pune, né? Então, este ser é maior do que todos essas outras criaturas que só estão a querer nos desviar. E nós fomos criados por este ser maior que nós devemos obedecer. Então, entre o certo e o errado, o ser humano tem que tentar perceber se eu seguir este caminho, para onde me levará, e se eu seguir este outro caminho, para onde me levará. Se um caminho mau vai levar-me para o inferno, então mais vale eu seguir o caminho bom, né, para ir para o paraíso. Então, é assim que vai funcionando as coisas, tanto na nossa cabeça como seres humanos, como assim é o ciclo, né, da vida, entre o bem e o mal, entre o Shaitan e o nosso Criador, e o tal livre-arbítrio, né, em que todo mundo tem de escolher seguir o bem ou o mal. Mas no dia de Qiyamah, sem fugir deste tema, todos nós vamos ter que responder pelos nossos atos. Aquilo que nós fizemos que desobedeceu a Allah, aquilo que nós fizemos que machucou a outra pessoa, até dívidas, meus queridos irmãos, até dívidas, no dia de Qiyamah nós vamos pagar lá. Se vier alguém e disser que fulano não quis pagar minha dívida e morreu assim mesmo, eu quero o que é meu, a pessoa vai ter que pagar. Ah, mas como é que vai pagar se lá já não existe dinheiro, lá não se trata de dinheiro, esse assunto é outro. Exatamente, neste assunto que é outro, existem formas sim de pagar, que são através das nossas ações. E para nós muçulmanos, o que conta são nossas ações, são nossas intenções. Quanto mais bem nós fizermos, mais nós teríamos a acumular o bem para levar, para mostrar ao nosso Allah, o nosso bom Deus, no dia do Qiyamah. Então, nós, os muçulmanos, também acreditamos que existem dois anjos que anotam as nossas ações, tanto boas como más. As boas ações são anotadas do lado direito por um anjo que tem como dever registrar até as boas intenções que nós temos, mesmo que a gente não venha a cumprir por alguma razão. E tem um anjo que vem para registrar as nossas más ações, não intenções, desde que elas não tornem-se realidade, ele não vai anotar pela prudência de Allah. Então, no dia do Qiyamah, né, no dia da ressurreição, esses dois livros, tanto de boas ações como de más ações, serão colocadas na balança para ver qual dos livros, né, pesa mais em termos de ações. São boas, ações que vão pesar mais, então esta pessoa terá direito ao paraíso. Mas se as ações mais estiverem a pesar mais, ou pesarem mais na balança, então estas ações levarão esta pessoa até ao inferno. E assim vai. Assunto de ressurreição, dia de Qiyamah, não sei o quê, é um tema muito longo mesmo, mas eu quero aqui deixar ficar que nós acreditamos na ressurreição, no ajuste de contas e através disso, né, nós tentamos melhorar como seres humanos, tememos até no que nós falamos, no que nós escrevemos, porque tem alguém que registra, tem alguém que sabe que é o nosso Allah, que ele sabe, conhece a todos nós, sabe o que é que nós fazemos, deixamos de fazer e conhece também as nossas intenções. Se gostou deste vídeo,
por favor, partilha para que mais pessoas tenham acesso a este tipo de conteúdo. Não deixa de subscrever, venha conhecer o Islã, venha conhecer, olha, o conhecimento não ocupa lugar, né? Conhecer a religião islâmica não vai fazer com que tu saias daquilo que é o teu padrão, mas sim estarás informado, vais saber mais do que estar a ouvir por aí dizer que só se fala mal do Islã. Venha conhecer a essência do Islã, subscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.